Esta noite, a coletiva do técnico Gustavo Morínigo aqui na Arena Castelão foi aquela coletiva de vitória, mas sem comemoração. É que não foi título para o Ceará. O Ceará chegou à final da Copa do Nordeste com essa vitória diante do Fortaleza por 3-2. Interessante que é a terceira vitória do Ceará em Clássico Rei em 2023. E o Ceará já pode dizer lá no final do ano que foi o time que mais ganhou o Clássico Rei em 2023. Tem 2 clássicos pelo Campeonato Cearense. Ele pode até perder os 2 e o Fortaleza ser pentacampeão cearense, isso pode até acontecer, mas mesmo assim, quando chegar no final do ano, o Ceará vai dizer que ganhou mais clássicos nessa temporada, porque os clássicos em 2023 param por aí, já que o Ceará não está mais na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro as equipes estão separadas por divisões. O Ceará está na Série B, esse ano tentando voltar à Série A e o Fortaleza na Série A. Então, em 2023, com essa vitória, o Ceará pode dizer que ganhou mais clássicos, seja como for, na temporada 2023. Tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, né? Um Ceará que entrou o ano desacreditado, que tem um valor para gastos muito inferior do que o que teve nas últimas temporadas, um teto salarial estabelecido bem menor para os seus atletas, que tem uma condição de investimento muito inferior ao que teve nos últimos anos, mas que nessa temporada, diferente da temporada 2022, com tudo isso a mais, com mais dinheiro para investimento, com mais dinheiro para contratação, o Ceará só conseguiu chegar numa situação de quartas de final da Copa do Nordeste. De quartas de final do Campeonato Cearense, era ali a primeira fase, né? O Ceará já entrou nessa segunda fase do Campeonato Cearense ano passado. E dessa vez o Ceará chega às finais dessas 2 competições com um elenco financeiramente bem mais modesto. São coisas para a gente bater um papo, conversar sobre isso. Eu acho que tem muito a ver com esse cara. Tem muito a ver com o trabalho do Gustavo Morínigo. Não dá para tirar um pouco do trabalho do departamento de futebol que assumiu com o Albeci Júnior, com o Juliano, que também assumiu a gerência, né? Ele é o executivo de futebol do clube, Juliano Camargo, mas não dá para tirar também do técnico, porque o trabalho dele em campo, o trabalho dele nos bastidores com os atletas, o trabalho de dar ao time a condição de como jogar e definir algumas questões é muito, muito importante. Bem, o Morínigo disse que a vitória se deve o tratamento do departamento médico e aos próprios atletas hoje. Por quê? Logo no primeiro questionamento, hoje na entrevista coletiva, eu perguntei a ele se era realidade que, além do David Ricardo, que ficou fora por uma virose que ele acabou sentindo, é aquela virose com problemas gastrointestinais, né? E o cara fica realmente muito desgastado. E além do David Ricardo, que o departamento médico mesmo confirmou que ele teve essa virose e ficou fora, outros jogadores tinham isso e mesmo assim tiveram a condição de jogar. E ele disse que sim, que isso aconteceu, que vários atletas estavam nestas circunstâncias e que foi o trabalho do departamento médico tratando esses atletas e dos próprios atletas para poderem jogar, e até daqueles que disseram que não tinham condição de jogo, que eu acho que é o caso do David Ricardo. E ele acha, o Morínigo entende que isso tudo foi que fez a diferença para que o Ceará saísse com esse resultado hoje da Arena Castelão. E aqui a gente vai passar para outro ponto de vista aqui do técnico Gustavo Morínigo, mas eu vou perguntar para vocês que viram o jogo, que acompanharam, se concordam comigo. A gente precisa dizer também que o Luiz Otávio fez uma boa partida. Essa não foi uma partida estupenda nem soberba, mas levando em consideração que ele não ia jogar, porque o David Ricardo era o titular, que ele vem de um período longo de contusão, que ele não vem jogando em sequência, de repente ele entra numa partida como essa e aí a experiência superou todas essas outras questões. Falta de ritmo, não viver o melhor momento da sua carreira, nem técnico, nem físico. Tudo isso foi superado com esse cara singular, porque na vida da gente, dos seres humanos, aparecem pessoas singulares, né? Você pode olhar para a sua vida assim, no meio onde você trabalha, onde você estuda ou estudou,
entre os seus amigos. Não tem aquele cara, aquela pessoa que é singular, que é diferente, que você sente que é diferente. Pois é, o Luiz Otávio é esse cara. Eu não sou amigo do Luiz Otávio, acho que a gente trocou palavras em coletivas 2, 3 vezes. Ele já é do tempo em que a gente não tem mais um contato direto tão grande com o atleta, mas a gente conversa com pessoas que o conhecem, a gente ouve o que ele diz e isso se aplica dentro de campo. E todos que o cercam falam muito bem do que é o Luiz Otávio. E hoje ele acabou entrando e mostrando mais uma vez uma superação num Clássico Rei e fazendo uma partida muito boa, levando em consideração, como eu disse, que ele talvez nem fosse jogar e ele conseguiu ajudar o Ceará a mais um resultado, a mais uma vitória em Clássico Rei. Como disse o Morínigo, dependeu muito do departamento médico, segundo ele, para tratar os atletas, dependeu muito dos atletas para superação em campo, porque muitos realmente tiveram esse problema gastrointestinal, mas isso nem parece ter atrapalhado o Ceará em campo, porque às vezes faltou um pouco de técnica, mas nunca em campo hoje faltou vontade da equipe do Ceará. Aliás, ontem, né? Porque já está gravando um vídeo depois da meia-noite, mas na quarta-feira não faltou vontade. Com certeza o Morínigo não falou essas palavras, eu nem sei se elas existem na língua dele, não sei se existem essas palavras no castelhano, mas foi uma superação do grupo do Ceará, pelo que disse o treinador. O Morínigo, mesmo assim, não gostou muito tecnicamente do time, né? Ele chegou a falar que não teria boas palavras para dizer sobre o seu time no jogo. Ele quer dizer que, tecnicamente, ele queria uma coisa melhor. Ele falou que no primeiro tempo, mas principalmente no segundo tempo, porque ele entende que no segundo tempo a vitória poderia ser um pouco mais tranquila. Eu também acho que entendo que vocês também, poderia ser um pouco mais tranquila, porque o Ceará tinha um jogador a mais, boa parte do jogo, depois que o Thiago Galhardo foi expulso, e tinha uma vitória com um placar bom de 3-1, que inclusive conseguiu o Ceará sustentar sua vitória mesmo tomando o gol da equipe do Fortaleza. Então, talvez essas questões fizeram o Morínigo avaliar o seguinte: meu time poderia ter mantido mais a posse da bola, poderia ter errado menos, poderia ter contra-atacado com mais efetividade, e tudo isso faltou para a equipe do Ceará, né? O Ceará entregou muito a bola para o Fortaleza, o Ceará teve dificuldades na saída de bola, na hora de puxar os contra-ataques, naquele passe que daria a velocidade para o contra-ataque, o Ceará sempre errou esse passe. E algumas vezes, quando acertou, aí chegou perto do gol. Foi o caso do finalzinho do jogo, quando a bola é passada pelo Varley e não consegue o Luvanor fazer o gol ali quase que debaixo da trave. O Ceará poderia ter tido outras chances como essa, mas acabou errando nos passes. Acredito que é isso que o Morínigo diz quando acha que seu time poderia ter sido mais tranquilo, e ele entende inclusive que a equipe teve um pouco de intranquilidade na segunda etapa de jogo. Entende também que o seu time chegou às duas finais, está agora na final da Copa do Nordeste, né? Já esteve classificado, já está classificado para a final do Campeonato Cearense, começa sábado, inclusive aqui no Castelão, inclusive contra o Fortaleza também. O Morínigo entende que isso aconteceu porque ele disse que tem um elenco que se importa em jogar, acho que são jogadores comprometidos. Interessante, a primeira coletiva dele, quando chegou ao clube, ele falou disso, que ia cobrar dos atletas técnica, questões físicas, estar bem preparado, mas principalmente ia cobrar comprometimento, e ele hoje está elogiando seu time exatamente por isso, porque é um time comprometido. Ele entende que mesmo fora de posição, os jogadores vão lá e dão conta do recado, e é um time de raça também. Utilizou inclusive essa frase, o Morínigo, um time de raça, que é o que ele tem nas mãos hoje. Falou um pouquinho do que será a preparação para o jogo de sábado. Aí ele até lembrou, olha, já passou da meia-noite, né? Nós já estamos quinta-feira, vamos jogar sábado, então tem que descansar, tem que trabalhar sim, ele falou, mas também evitar o desgaste dos atletas para ter uma boa partida, tem que pensar muito e avaliar o que fazer e também trabalhar para esse jogo, primeiro das finais do Campeonato Cearense.
Sobre as contratações, ele também fez uma avaliação rápida da contratação do Eric Pulga, que veio do Ferroviário, e do Pedrinho, que jogou lá no futebol carioca. Ele disse que essas são as características que ele gosta, ele falou características que gostamos, né? Característica que ele, que sua comissão, que o trabalho dele gosta, que esses atletas precisam, ao chegar, ganhar os seus lugares na equipe do Ceará, ou seja, eles precisam fazer por onde, né? Não são contratações que chegam aí e já tem lugar garantido, não. Precisam ganhar seus lugares na equipe do Ceará e que fica feliz pela chegada desses dois atletas. O Ceará deve fazer aí, a janela foi estendida, né? Vai até o dia 20 de abril, o Ceará deve fazer aí mais algumas contratações, mas pelo menos essas duas já estão confirmadas, já estão definidas e já são jogadores que vão servir ao Ceará para a Série B do Brasileiro. É bom lembrar que eles nem vão poder intervir na final da Copa do Nordeste, que o Ceará vai jogar ou contra o Sport ou contra o ABC, o jogo lá foi interrompido, vai reiniciar, deve ser o Sport, porque estava vencendo, né? Mas é Sport ou ABC, e nem vão poder jogar essas finais do Cearense, porque as inscrições nessas duas competições já encerraram, no caso do Pedrinho, né, que está vindo do Rio de Janeiro, até teoricamente poderia, mas as inscrições encerraram, e o Eric Pulga jogou pelo Ferroviário as duas competições, tanto a Copa do Nordeste quanto o Campeonato Cearense. Então, mesmo que tivéssemos inscrições, eles não teriam condição de jogar essas duas partidas. Bem, vamos falar aí de eleições do Ceará Sporting Clube. Hoje o Ceará teve eleições, João Paulo Silva foi eleito presidente, o primeiro vice Alexandre Frota, e o Carlos Moraes, que era presidente em exercício até aqui, até a posse hoje do João Paulo, é o segundo vice-presidente eleito dessa gestão. A eleição foi para complemento de mandato, então os outros dois foram eleitos e ficam no cargo, quer dizer, serão presidente e vice do Ceará Sporting Clube até dezembro de 2024. O resultado das eleições foi o seguinte: a chapa vencedora, a Vozão de Todos, teve 179 votos, a chapa Reconstrução Gigante teve 47 votos. Esse foi o resultado das urnas entre os conselheiros do clube, o resultado das eleições do Ceará Sporting Clube. Esse trio, né, o segundo vice-presidente, o Carlos Moraes, já tinha mandato, porque estava cumprindo seu mandato normalmente. Mas a dupla eleita, João Paulo Silva e Alexandre Frota, somam-se os dois ao Carlos Moraes e vão ter aí um mandato até o final de 2024. Uma pergunta que me foi feita sobre isso hoje: é continuidade do trabalho do ex-presidente Robinson de Castro? O João Paulo era um cara muito próximo do Robinson, e eu acredito que muitas das decisões tomadas também passaram por ele. Mas tem uma coisa que parece ter mudado, que é o departamento de futebol do Ceará está sendo autônomo. A última vez que eu conversei com o Albeci Júnior, eu perguntei: Albeci, continua do mesmo jeito que no início? Ou seja, você continua tendo autonomia dentro do departamento? Ele disse: tenho. Quando me chamaram, me disseram: você vai ter autonomia. E até agora eu tenho autonomia dentro do departamento. Então essa é uma mudança crucial, porque o mandato do Robinson, financeiramente, em relação a pagamentos, dívidas e problemas, ele não pareceu ruim. Mas em relação a falta jogador para tal posição, tem que contratar ali, vamos formar um elenco para contratar jogadores com características diversas, foi aí o pecado, foi aí a falha. E foi uma falha que aconteceu em anos em sequência. Ela não foi consertada de uma temporada para outra. E aí é como uma doença na gente, né? Não é consertada, vira câncer. Não foi consertada, virou rebaixamento da equipe no Ceará na última temporada. Quer dizer, você tem que observar o que falta e ir consertando. Eu entendo que passou por trabalho de treinadores, um monte de outras coisas, sem dúvida nenhuma. Mas um dos grandes erros é não ter autonomia no departamento de futebol. Quando mais pessoas podem dar ideias e bater na mesa por uma definição final, é mais difícil errar. Quando tem uma, no máximo 2, 3 pessoas fazendo isso, é muito fácil errar. E era isso que se dizia. A gente não está lá dentro, nunca tem 100% de certeza em nada, mas era isso que se dizia. Uma coisa é certa, isso a gente tem certeza.
o departamento de futebol tinha sempre a palavra final com o presidente. Hoje, o departamento de futebol tem essa autonomia com o gestor do departamento de futebol, que é o Albeci, no nome ligado à diretoria, um diretor de futebol, é um não remunerado ali dentro. E tem a gestão do executivo de futebol, que é o Juliano Camargo, que é o cara pago ali dentro e que vai ser chamado a atenção quando as coisas derem erradas, porque é o trabalho dele, é o ofício dele, é o exercício de trabalho dele e ele ganha para isso. Essa é uma das grandes diferenças aí que faz essa gestão nesse momento. Vamos esperar e ficar avaliando se as coisas continuam acontecendo desta forma. Então é isso. Dei minha opinião dentro do que vocês têm me perguntado nos últimos tempos. A gente conversou um pouquinho sobre o técnico Gustavo Morínigo e agora é aguardar no sábado, né? Vamos aguardar que o Ceará tenha na sexta-feira uma coletiva no clube, preparando para esse Clássico Rei. A gente vai voltar a ter os vídeos aqui, a conversar sobre isso e a ter mais informações de que Ceará vai começar a decidir o campeonato cearense no próximo sábado, porque nas 3 primeiras vezes esse ano em que jogou o Clássico Rei, o Ceará conseguiu os seus objetivos, agora está mais uma vez na final da Copa do Nordeste.